sabe? Eu até gosto de comparar a USP como o MIT do Brasil. Se der, isso é uma chance absurda. Se você está aqui, se você se interessou, dá uma olhada, corre atrás, que eu tenho certeza que se você tomar essa decisão e tentar começar essa jornada, você não vai sair de mãos vazias. E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é José Marcolino, sou um dos fundadores da Educa, e hoje estamos com Arthur e Pedro. Pedro, vocês já se conhecem, mas se apresenta aí de novo, Pedro. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje a gente tem o prazer imenso de receber o Arthur. O Arthur ele foi aprovado em Física na transferência externa para a USP e ele está aqui para contar tudo para você que não conhece o processo de transferência para Física e quer saber mais, ou você que já conhece o processo, mas ainda não teve a sorte de passar. Então, Arthur, seja muito bem-vindo. E eu queria saber a primeira coisa de você, né? Até mesmo primeiro você se apresenta, mas conta para a gente também de que faculdade você veio. Fala, pessoal, muito prazer estar aqui. Meu nome é Arthur, né, que nem já falaram aí, eu tenho 20 anos e eu sou de Belo Horizonte, venho da faculdade, da Universidade Federal de Minas Gerais. Nossa, acabou de passar um super avião aqui, peraí. Aí eu vim da Universidade Federal de Minas Gerais, curso Física, bacharelado, acabei de acabar o meu 5º semestre pelo UFMG, que foi quando eu fiz a prova de transferência e passei para a USP. Bacana. Eu queria entender um pouco assim, a gente sempre tenta, no começo da conversa com os aprovados, tentar trazer um pouco daquele cenário, né? O que fez você mudar? Como que foi esse seu processo de tomada de decisão de sair da UFMG para a USP? Assim, como que foi esse processo para você? Ah, bacana. Então, uma coisa que eu falo bastante, assim, né, é que não foi um processo 100% completamente racional. Ir para a USP, fazer física, especificamente na USP, sempre foi um sonho enorme meu, desde criança, desde o 9º ano. Então, já era uma coisa que eu carregava comigo por muito tempo. Eu fiz FUVEST no meu 3º ano, em 2018, só que eu não passei da segunda fase. Mas eu fui para a UFMG feliz, muito bem resolvido comigo mesmo, pensando em talvez ir para a USP no mestrado, no doutorado, mas eu tinha 100% de certeza, no fundo do meu coração, que eu ia para a USP algum dia, é o meu sonho, continuava sendo. E calhou de começar a pandemia, parar tudo, a UFMG não tinha mais aula, eu descobri nessa época, pelo destino, pela vida, descobri a prova de transferência e falei, é isso, caí de cabeça, sem pensar 2 vezes e foi. Foi a chance que eu tive e eu fui com tudo. Foi isso. Eu acho muito legal isso que você comentou, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes, porque essa sensação, né? Tipo, não entrei na faculdade que eu queria, eu vou fazer um mestrado, vou fazer meu doutorado lá, é muito comum. Tipo, eu ouvi muito dos meus pais, quando eu não passei na FUVEST, assim, tipo, não se decepciona, tipo, a sua formação acadêmica, ela continua, não para na graduação. Então, pô, vai buscar fazer depois. Mas aquilo não era o que eu queria para mim. Tipo, eu tive sempre o sonho de estudar na Poli, de estar na USP. E assim, é sensacional, né? Esse período que você começa a querer mudar. Eu sei que da história toda ele é a pior parte, mas é o começo, e todo mundo começa por algum lugar. E falando nisso, falando em começo, conta pra gente assim, como que você conheceu a transferência externa? Então, a transferência externa, eu nunca nem tinha escutado falar dela antes. Nossa, zero mesmo. E aí, que nem eu te falei, nesse período que teve da pandemia, a UFMG parada, eu conheci uma pessoa que também é da USP. E aí, conhecendo ela, conversando com essa pessoa que também é da USP, me relembrou tanto que eu sonhava, tanto que eu gostava dessa faculdade. E aí, coincidentemente, falei, vou procurar um pouco sobre isso. Eu não estou fazendo nada, não estou tendo aula. Fui lá no site da USP e vi lá inscrição da FUVEST, inscrição da transferência externa aberta. Eu falei, como assim transferência externa? Fui lá ali, fiquei mentira que isso existe, fiquei completamente maravilhado, vi os requisitos, vi que eu tinha uma semana para me inscrever, falei com minha mãe, velho, tem isso, você tá comigo? E ela falou, velho, tô com você até o final, mas vamos lá. Minha mãe e meu pai me deram todo o apoio do mundo, e aí foi, eu estudei, foi assim que eu descobri. Assim, até mesmo antes a gente estava conversando, eu contei um pouco da minha experiência, né? Tipo, a gente se identifica muito a galera que entrou por transferência porque sofre junto, né? E sofre em silêncio.
porque até assim, poucas pessoas da sua sala vão saber que você está prestando, isso é até bom. E assim, é uma jornada muito solitária. E eu estava contando aqui antes, né, para vocês, da minha sensação no primeiro dia, sabe, da faculdade que eu estava fazendo, de não estar no lugar certo. Poxa, era um cenário maravilhoso, era um dia ensolarado, o primeiro dia de aula, eu tinha acabado de sair da escola, ido direto para a faculdade, não fiz cursinho, gente nova, numa cidade diferente. E, cara, essa situação, ela tinha tudo para ser um dos dias mais felizes da minha vida. Mas por dentro eu tava desolado, assim, tipo, eu via tudo aquilo, as pessoas felizes, e eu não estava no lugar que eu sempre quis. E eu queria saber de você, assim, se você teve essa sensação, sabe, de não dentro de você, se você lembra de alguma coisa nesse sentido, assim, da faculdade que você estava, mas você não está se sentindo à vontade, assim, aquela coisa que Uhum, entendi. Então, eu acredito que nem eu falei um pouco mais cedo agora, né, que essa decisão que eu tomei não foi uma decisão muito racional, né? E um dos motivos dela ter sido muito mais passional, muito mais emocional, assim, minha, foi porque na UFMG, né, na Universidade Federal de Minas Gerais aqui, eu me identificava, sabe? Eu me sentia muito bem lá dentro. Ela é literalmente alguns metros da minha casa, o quintal da minha casa. Eu tenho ainda, não faço iniciação científica lá, na área que eu queria, ganhava uma bolsa, era tudo aquilo, uma faculdade ótima. Então, eu acho que eu nunca tive um problema muito grande em não me sentir pertencente, sabe? Então, eu me sentia bem lá. Mas, que nem eu falei, o sonho da minha vida era ir para a USP, e como eu sempre quis seguir carreira acadêmica, né, o meu sonho é fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc, ser um professor de faculdade, eu falava comigo, não, vou fazer meu mestrado lá, que nem você falou mais cedo, né? Então, eu acredito que, por certo lado, eu ficava um pouco triste de não estar fazendo minha graduação lá, mas eu não sentia que eu estava perdendo tanto. Mas eu acho que o que mais me pesou, assim, foi em questão da cidade, porque eu sou apaixonado com São Paulo, por mais que eu goste muito de Belo Horizonte, eu sempre quis mudar daqui, eu sempre quis ir para São Paulo, eu sempre quis ter uma vida lá, e isso para mim foi uma das maiores coisas, assim, pô, vou sair de BH, vou ir para lá, o que mais me pegou. Boa. E Arthur, conta um pouco pra gente agora desse processo, né? Beleza, você descobriu ali a transferência, quase que por acaso, vamos dizer assim, aí você encontrou os editais. E aí, pô, acho que uma das coisas que a gente fala muito aqui é que, tipo, o edital é a regra do jogo, e sem saber a regra do jogo, você não passa, né? Explica pra gente como é que funciona o edital, quem que pode prestar, se é só aluno de outra faculdade, se tem que ser do instituto, se tem que estar fazendo física, né? Como é que é calculada a nota, se tem nota mínima, explica pra gente. Tá, perfeito. Então, o que eu tenho 100% de certeza para já começar já é que você precisa estar fazendo física para você fazer a prova de transferência para física, e pode ser em qualquer instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, né? Inclusive, quando eu estava na segunda fase, um dos outros aprovados, né, que também foi aprovado comigo, ele ainda fazia numa universidade online, então também não tem esse limite, né? Você pode estar em qualquer instituição de ensino superior, seja online, seja presencial, e aí se você tiver a partir do segundo período, você precisa já ter do segundo período para frente, e não pode entrar para os 2 últimos períodos também. E isso faz sentido porque na segunda fase cai matérias da faculdade, né? Então você não pode ser um calouro prestando essa transferência. E é isso. E aí são 2 fases, a física. A primeira fase é aquela geralzona aplicada pela FUVEST mesmo. É uma prova de 80 questões, que tem português, inglês, matemática e física. E aí, quem eu estava falando com vocês mais cedo, né, que eu me lembre bem, a nota de corte ali que você tinha para a peneirada assim, dessa primeira fase da física era você fazer 50% em matemática e física junto. Naquela parte ali você não podia zerar português também. Se você zerasse português, mas fechasse matemática e física, você estava fora. Então, e em inglês, né? Então, foi isso. E aí, para a segunda fase, era uma prova aberta, com matérias de Física 1 e Cálculo 1, de 5 questões, e você tinha 2 horas para fazer, mais ou menos. E aí foi isso. Esse ponto aí, né, tipo de quantas pessoas passam para a segunda fase e tudo mais, meio que a gente, vamos dizer assim, tem quase que 2 critérios, né?
ou a nota mínima ou 3 vezes o número de vagas. Então, se tem 8 vagas, vai poder passar no máximo 24 pessoas. Mas geralmente não tem 24 inscritos, esse é o ponto. Então, você pode ver que, tipo, tem 13 pessoas, por exemplo, que passam para a segunda fase porque não tem o número suficiente de inscritos. E também, pô, às vezes tem 15 inscritos, mas 13 passam para a segunda fase. Por quê? Porque dois não atingiram a nota mínima que o Arthur comentou, por exemplo, de 50% das matérias. E aí, você podia comentar um pouco para a gente daquela professora que você falou? Então, uma coisa que me pegou bastante assim, foi essa diferença absurda entre a FUVEST e a prova de transferência. Aí, na segunda fase, a gente foi aplicado, né, tipo assim, eram 14 pessoas na sala, muito menos, né, para a segunda fase da prova de transferência de física, e quem aplicou foi uma professora do Instituto de Física, e já foi uma coisa que eu já fiquei assim, não é diferente da FUVEST mesmo, né, porque ela já estava lá, e ela falou assim, ó, gente, ó, era para começar 1 hora, mas vamos começar 1h10, o que vocês acham? Ah, vamos, vamos. Sabe, foi um trem bem caseiro assim, e ela falou, e aí antes de começar a prova, ela falou, acho que talvez para acalmar a gente, ou talvez assustou até alguns, ela falou assim, gente, olha só, a primeira fase foi eliminatória. A primeira fase foi uma peneira, foi aplicada pelo FUVEST, foi para tirar a galera. Agora, aqui na segunda fase, não tem mais ninguém competindo com ninguém, não. Se todo mundo aqui passar, todo mundo vai entrar para a USP. Não tem isso. É só você dar o seu melhor. Se todo mundo fechar a prova, todo mundo vai passar. Não precisa preocupar em desestabilizar seu amigo. Não é FUVEST. Tá? Só dá o seu melhor na sua prova e foca. E aí me deu mais gás ainda. Mas acho que assustou a galera. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na segunda fase, tem nota mínima, assim como na primeira? Você comentou que na primeira você tinha que fazer 50% de português e matemática, né? Na segunda fase, a gente sabe que tem algumas provas que eles têm a nota mínima de 5 ou 7, aí depende do instituto. Eu queria saber especificamente para a física. Existe um número mínimo que o aluno precisa acertar? Sim, sim. Se eu me lembro agora de cabeça, eu lembro que tem, porque eu lembro que na hora que eu estava fazendo a prova, eu fiquei calculando pelas questões que eu acho que eu tinha acertado. Eu lembro que a prova valia 5 pontos, e se eu não me engano, a gente tinha que tirar 3. E aí, como tinha cinco questões, na minha cabeça, na hora eu falei, então cada questão deve ser 1 ponto. Por isso que nas 5 questões, tinha 3 que eu estava muito seguro. Aí tinha 2 que eu estava mais ou menos. Então eu saí de lá pensando assim, se eu realmente estiver seguro que eu acertei aquelas 3, eu acho que eu passei. Mas se eu tiver bambeado em alguma delas, eu acho que eu não passei. Então, se eu não me engano, era isso mesmo. Você tinha que tirar 3 em 5 na prova. É engraçado como a gente fala, né? Geralmente os aprovados têm certas semelhanças. A gente dá para ver que, tipo, quem estudou sabe muito bem as regras do jogo, como a gente comentou dos editais. Então, tipo assim, você viu que o Arthur passou por todos os detalhes daqui, nem foi treinado. Ele tá lembrando, sei lá, de quando que ele viu esse edital, muito tempo atrás já. E, tipo, putz, lembra de todos os detalhes, sabe? Então, assim, se você vai prestar transferência, se você não sabe como funciona o seu edital, nem presta, porque não vai rolar. Tem que saber as regras todas. E agora, Arthur, conta pra gente como é que foi a sua preparação para a primeira fase. Então, isso aí é até uma dica que eu vou dar para quem estiver assistindo aí, quem estiver pensando em prestar. A minha preparação para essa primeira fase foi completamente intensa, foi completamente focada e foi muita questão de me fugiu o nome, de disciplina. Porque essa primeira fase, você que está querendo prestar essa primeira fase, você tem esse material, eles disponibilizam as provas antigas, de 2000 desde a última que teve até 2001, coisa desse tipo. Então, o que eu pensei, né, eu não conhecia nada, eu não sabia se tinha coisas de preparação, eu estava sozinho, o que eu pensei é assim, velho, eu vou fazer o máximo de provas antigas que eu conseguir e eu vou entender por que eu estou fazendo. Então, eu tinha começado do zero. O que eu pensei na primeira vez foi assim, vou baixar a última prova que teve. Baixei. Eu fiz ela devagar, no meu tempo. Pra você ter uma noção, gastei 3 dias para fazer essa primeira prova. Eu fiz questão por questão, lendo cada questão e pensando em cada questão. Eu sei que, né, não é o jeito mais certo, assim, né? Você tem 4 horas para fazer a prova, mas era o primeiro contato que eu tive com uma prova de transferência da USP. Eu queria saber como que era para depois eu poder fazer valendo. Aí, nossa, só um segundo.
eu tenho esse caderno aqui, que é onde eu anotava todas as provas que eu fiz. Aqui, ó, só para você ter uma ideia. Essa aqui foi a primeira prova que eu fiz. Esse aqui é o meu gabarito. Tipo assim, todas as questões, as letras que eu fiz, do lado do gabarito, se eu acertei ou se eu errei, embaixo minha nota. A primeira prova que eu fiz, saboreando cada questão, tirei 49 de 80. Sabe? E não daria para eu passar aqui, olha, eu fiz 21 em 44 de física e matemática. Não é 50%, eu não ia passar. Mas foi a primeira prova que eu fiz. E aqui do lado, aí depois, nas páginas seguintes, todas as questões que eu errei, escrito por que eu errei e com a resolução dela escrita certa. Fiz isso para 3 provas até eu ter uma nota que eu passaria. Depois disso, eu comecei a fazer valendo, comecei a fazer simulado. No meu primeiro simulado, eu não passei. Aí no meu segundo, eu acho que passei na média, depois o terceiro, o quarto, o quinto, eu só fui passando. Os últimos que eu fazia sorrindo e passava direto, e foi assim. Show, é assim mesmo, tipo, a gente sempre fala, né? Tipo, é um negócio de você ter disciplina, ter uma consistência, estudar pelo menos um pouco cada dia, porque, tipo, não, que nem o seu caso foi o da transferência do ano passado que acabou adiando, né? Aí muita gente fala, não, putz, adiou. Cara, graças a Deus, vou estudar só em novembro agora. Tipo, agora não preciso mais estudar. E não é bem assim, né? E conta pra gente agora como é que foi a sua preparação para a segunda fase. Certo, certo. Só uma coisa disso que você falou exatamente, né? Quando eu fiz minha inscrição, tinha um mês para a prova. E eu falei assim, nossa, é isso. Dá tempo de eu fazer, sei lá, 5 provas. E eu entrei num estado absurdo de estudo. Aí foi adiado para, sei lá, 3 meses depois. Aí eu fui lá e fiz uma preparação. Cada mês vou estudar um trem diferente. Aí foi adiado para dezembro, novembro, nem lembro. E aí eu fiquei tipo, tá, agora eu tenho muito tempo para estudar. Aí foi bom que eu dei uma relaxada, porque eu estava me cobrando muito, mas eu não deixei de estudar um segundo. Eu tive aula na UFMG estudando para essa prova. Mas agora, em questão da segunda prova, aí eu já vi, né, que difere muito para outros cursos, né? Cada curso parece que tem seu jeito ali, né? É um pouco mais aí independente. Mas no Instituto de Física lá, eles não disponibilizam as provas antigas da segunda prova, que foi uma coisa que me deixou com muito medo, porque para a primeira fase eu tinha me embasado tanto em provas antigas. A única coisa que eles disponibilizam é um documento falando, vai cair Física 1 e vai cair Cálculo 1. E aí eles colocam umas ementazinhas, tipo, leis de Newton, cálculo diferencial integral e isso. E aí eu pensei, tá, o que eu faço? Aí o que eu fiz foi, eu pesquisei a lista de aprovados do ano anterior, chamei todo mundo que eu pude chamar, procurei no Instagram, cacei o nome na internet e conversei com algumas pessoas perguntando como foi. Dessas pessoas, uma em específica virou um amigo meu, a gente comemorou junto quando eu passei, já tá combinando de quando eu voltar tudo eu encontrar com ele, mas aí ele me falou, velho, não é tão difícil a segunda fase, se você estiver bem preparado, é cálculo 1 mesmo, é física 1 mesmo, e é bem parecido com os exercícios do Halliday, que é um livro de física, né? E ele falou, velho, eu li o Halliday de cabo a rabo e consegui passar, aí eu comprei o Halliday também, comprei um usado, foi R$50, e é isso, minha preparação foi lendo o livro de mecânica e fazendo questão, e eu acho que em relação a cálculo eu já estava bem treinado por causa da primeira fase. E aí, conta pra gente, então, como é que foi exatamente o dia da segunda fase? Tipo, putz, fui fazendo as questões lá, fiquei nervoso, fiquei tranquilo. Conta tudo ali que você lembra ali do dia. Pinta o cenário aí pra gente. No, perfeito. Olha só, então, acho que essas provas, né, principalmente provas assim que são tão importantes assim na sua vida, começa muito antes de você estar sentado na cadeira com a prova na sua frente, né? É um trem psicológico, é uma coisa desde a conversa antes com as pessoas que estão lá, desde a noite anterior. O dia já começou assim, né? Se eu não me engano, a segunda fase foi no dia 2 de fevereiro, que foi dia de Iemanjá, que já é uma coisa muito importante para mim. Eu sou um bandista, eu gosto muito, religião foi muito importante para mim. E aí já começou assim, já comecei agradecendo, comecei meu dia rezando, comecei meu dia, tipo, nossa, que dia abençoado, vamos lá. Fui para lá feliz, fui para lá calmo, sabe, seguindo mesmo, não pode estressar. Cheguei lá já deslumbrado com o Instituto de Física, errando o caminho, indo para o lugar errado, fui parar lá no acelerador de partículas, eu falei, ok, encontrei o lugar certo, já comecei a conversar com as pessoas que estavam ali, cada um com uma história diferente, cada um de um estado diferente, gente com pai, gente sozinho,
gente que nem sabe, tipo assim, tô fazendo aqui, só tô aqui, outros que se preparam muito. E começou aí, sabe? Aí eu entrei lá, tinha essa professora que eu contei para você, que ela falou isso. Aí, quando a prova começou, na minha cabeça eu tava, velho, eu vou dar o meu melhor. Eu pensei que ia ser um show de horrores. Eu pensei que ia ser muito difícil. Eu pensei que eu ia ter que ter um rigor matemático muito grande, que eram umas coisas que eu tava tendo quando eu fazia meus exercícios para me preparar, sabe? Mas a primeira questão de toda já me deu uma acalmada, que era uma questão... eu acho que a prova talvez ela foi subindo, questão 1 mais fácil, 2 mais ou menos, depois subindo, porque a primeira questão é uma questão bem de boa, em relação à primeira lei de Newton, assim, era uma questão mais conceitual, nem tinha conta. Então, fazendo essa primeira questão, eu já dei uma acalmada assim, nos meus ânimos. Aí a segunda questão era um diagrama de corpo livre que tinha que desenhar, também já estava mais de boa, e foi assim por diante, sabe? Teve uma questão só específica que eu agarrei completamente, eu dei um pouco de desespero, falei, meu Deus, preciso tirar 3, e se eu errar essa questão, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ela estava em branco até os últimos 20 minutos, quando veio na minha cabeça uma relação lá que eu precisava utilizar, uma relação de cálculo mesmo, e aí a questão saiu perfeitamente mais ou menos, porque contar para vocês, eu esqueci de adicionar um termo lá que precisava adicionar, tipo assim, era para considerar a velocidade inicial igual a tal. Eu não considerei, fiz a questão inteira. Quando eu terminei a questão, vi que era para considerar, e o resultado ia ser todo diferente. Eu rabisquei tudo e escrevi do lado, assim, a resposta, escrevi uma setinha, resposta final. Aí eu pensei, é isso, eu vou ser desclassificado, eles vão achar que eu não sei fazer as coisas, eles vão achar que eu sou desgonçado. Dei para a professora a prova falando, olha só, eu errei, tá vendo, eu rasurei tudo aqui, não sei o quê. Aí ela, tá bom, o que você achou da prova? Conversando no meio da turma, todo mundo fazendo prova. E eu, tava de boa, não sei o quê. E todo mundo fazendo. Foi assim. É engraçado como a gente lembra de tudo mesmo, né? Quando o dia é importante. E agora, fala pra gente como é que foi esse momento, né? Que você acabou bem no ponto que eu ia chegar. Entregou a prova para a professora até sair a lista. Como é que foi esse período aí? Exatamente. Eu entreguei a prova para a professora, saí de lá, liguei para minha mãe, falei, velho, acho que eu fui bem. E aí ela falou, você tá se sentindo feliz aí? Eu olhei pro lado e falei, velho, tô completamente feliz. Então é aí que é para você estar mesmo. E foi esse o dia, voltei para BH, ninguém sabia, nenhum dos meus amigos, só 2 amigos mais próximos assim, mas eu fiz a prova em segredo. E eu, se eu não me engano, tive mais ou menos um mês de espera, tinha um dia específico que ia sair a nota, e nesse mês de espera eu não tive tanta ansiedade, eu não tive tanto tempo assim, porque na verdade essa segunda prova eu fiz ela enquanto eu estava tendo aula na UFMG. Viajei para São Paulo, tive aula um dia antes da prova, foi nesse nível. Então eu não tive muito tempo para me preocupar com isso, sabe? Foi um semestre bem pesado, esse meu último semestre na UFMG, eu estudava muito e aí eu sabia que a prova ia sair no dia tal, mas ia demorar ainda. Aí até chegar o dia tal. No dia tal eu tive, nossa senhora, eu fiquei completamente ansioso, meia-noite eu estava lá, vendo se a nota ia sair ou não, e a nota não saía de jeito nenhum, peguei meu carro, saí de casa, fui espairecer, fiquei 2 horas vagando por BH, sem rumo, até que eu chamei aquele meu amigo e ele falou, velho, minha nota saiu só 8 horas da noite, mano. Não liga não estressa não. Eu falei, tá, vou esquecer disso. Eu tive uma reunião de um projeto de extensão que eu faço parte no FMG. Essa reunião foi a única coisa que desligou minha cabeça do dia. Saí da reunião, 5h40 mais ou menos, atualizei o site e tava lá, bonitinho, né, as coisas lá. E agora vamos continuar a história. Como é que foi quando você viu esse negócio aí e aí você clicou? Conta aí, como é que foi? Exatamente. Aí o trem que tava cinza o dia inteiro, escrito lista de aprovado, o negócio tava cinza, não dava para clicar, o trem ficou azul. Eu falei, meu Deus, e agora? O trem tá azul. Aí, aí, na hora que eu vi aquilo, meu coração disparou, eu tava sentado exatamente aqui, olhando para a mesma tela que eu tô olhando agora. Aí eu saí, primeiramente, antes de tudo, rezei um pouco, agradeci por tudo, falei, velho, é o que vier, se eu passar, vai mudar minha vida inteira, vai ser uma nova caminhada. Se eu não passar, eu dei o meu melhor, eu aprendi muita coisa que eu vou levar para o FMG e foi. Aí, quando eu cliquei, meu cérebro, ele simplesmente olhou e assimilou no mesmo segundo. Estava em ordem alfabética, meu nome era o primeiro. Foi questão de clicar, um segundo, abrir o PDF. Na hora, não deu nem tempo de eu ler, só vi Arthur Magalhães deferido.
E aí, na hora que eu vi deferido, a primeira coisa que eu comecei, o que é deferido? Eu tive um troço dentro de mim, o que é isso? É bom ou é ruim? Aí eu vi das outras pessoas, levantei, só tinha minha irmã em casa, abracei ela, contei para ela, beijei ela, liguei para minha mãe, liguei para meu pai, só que eu tinha uma reunião logo em seguida, então nem deu para eu contar para as pessoas ainda. Só 9 horas da noite que eu fui abrir uma cerveja, fui comemorar e liguei para o resto da família. Deixa eu te perguntar agora, meu, sensacional ouvir isso. Sabe por que eu gosto? A gente estava até comentando aqui, né? É por isso que eu faço isso até hoje, por isso que a gente está aqui, né? Tentando ajudar ao máximo as pessoas que estão assistindo a gente e querem descobrir um pouco mais sobre a transferência. Muda a nossa vida. Eu tenho certeza que o Arthur ele não experimentou ainda 1% do que a USP vai causar de transformação na vida dele. Isso que ele falou que passar muda a vida, mudou. Mudou a minha, por exemplo. Eu tinha uma perspectiva, assim, eu fazia uma faculdade boa, particular, eu já tinha, estava certo, estava bem encaminhado, mas a USP, ela te vira o mundo de ponta cabeça, e ela te mostra portas que você nunca antes tinha enxergado. Então, assim, várias oportunidades de estudar fora, tem várias coisas que a USP, assim, é sensacional. E o principal de tudo, né? Ela tá, como a gente sempre fala aqui, ela está na vanguarda de tudo há muito tempo. Então, eu queria engenharia. O melhor lugar para engenharia está na USP. O Arthur queria física. O melhor lugar para física está na USP. E, com certeza, se você não é de nenhum desses dois cursos e está aqui assistindo por curiosidade, querendo se motivar com mais uma história de sucesso, isso vai acontecer com você também. Quando você tiver sucesso, você vai estar aqui contando para a gente a sua trajetória e motivando mais pessoas. Então, Arthur, eu queria saber de você agora uma parte que, pelo menos para mim, foi muito chata. Eu diria para quem está assistindo a gente que foi a pior, que é a parte de documentação, assim, a de entrega de documentação. No meu caso, não foi nem a dificuldade dos documentos, mas sim a burocracia de cada um lá dentro da secretaria da USP falar uma coisa, o desencontro de informações, e por você ser novo, você não sabe nada, né? Então, cada um te fala, uma coisa vai te assustando, e quando você vai ver, no final, tudo dá certo. Mas eu queria saber de você, Arthur, como foi a sua experiência com relação à documentação? Tá, perfeito. Isso foi uma coisa que eu pensei muito comigo mesmo, e quando a gente conversou até mais cedo, você afirmou também, a pior parte desse processo inteiro foi a burocracia. A pior parte foi o pós-prova. Foi quando aquela animação toda já começou a aquietar, a ficha caiu, agora vamos para o mundo real, vamos mandar muito e-mail, vamos conversar com as faculdades, vamos fazer acontecer. Como a gente está em período de pandemia, eu acho que isso virou um complicador maior ainda, porque eu estava completamente dependente de professores da UFMG verem meus e-mails, terem a boa vontade de responder, aí, assim como o pessoal da USP, né? E aí o que acontece? Eu tinha que entregar algumas coisas básicas, eu tinha que entregar histórico escolar, isso aí era de boa, isso aí no aplicativo mesmo eu já consigo, meus documentos e tal, mas a parte que mais pega são as ementas, né? Que eu tenho que entregar para eles as ementas dos cursos que eu já cursei, para na USP eles olharem e falarem assim, ó, deixa eu ver o que você aprendeu em cálculo 1 na UFMG. Tá, deixa eu comparar com a da USP. Eles vão ver se isso atrela. E as grades são diferentes, né? Tipo assim, na USP você tem cálculo 1, 2, 3, 4. Na UFMG você tem cálculo 1, 2, 3. No curso inteiro você aprende a mesma coisa, mas tem nomes diferentes, eles dissolvem o cálculo 4 em outras duas matérias, então é uma dor de cabeça. Eu mesmo tive que fazer muitas ligações, mas o que acontece é que eu virei para o UFMG e falei, velho, tô passando por transferência, o que eu faço? Me dá minhas ementas. E aí o cara falou que ele só poderia me entregar as ementas quando eu já tivesse terminado o meu semestre. Só que o meu semestre ia terminar 3 dias antes de eu ter que entregar as ementas para a USP. Então eu fiquei muito no limite, sabe? Foi uma ansiedade muito grande. Eu queria fazer tudo certo, mas não dependia só de mim. E aí eu consegui várias ementas. Eu tive que conversar com vários departamentos diferentes. Se eu fiz matéria na matemática, tinha que mandar e-mail para o departamento de matemática do FMG. Se eu fiz uma matéria de computação, mandar e-mail para o departamento de computação do FMG. E assim eu fui seguindo, e assim era vários e-mails todo dia, e eu ia mandando tudo para a USP. Pegava, mandava para a USP, pegava, mandava para a USP, e ia assim. No dia da matrícula, foi uma matrícula bem estranha, assim, por ser de transferência, ser na pandemia. O meu amigo falou que quando foi com ele foi lá, assinou, fez um tanto de papel e pronto. Mas por ser online, eu tive que preencher 4 formulários diferentes, um formulário de aproveitamento de matérias, onde eu podia colocar 5 matérias por formulário, e eu tinha que ir lá colocar todas as ementas, e eu podia colocar comentários. Então, várias vezes eu falava, olha,
essa matéria aqui, eu queria usar essa matéria que eu fiz na UFMG junto com essa outra matéria que eu fiz para aproveitar essa matéria da USP, porque as duas juntas dão uma grade bem parecida. E eu colocava comentários porque eu realmente não queria perder as coisas que eu tinha feito. E foi uma dor de cabeça muito grande. Até agora eu já consegui aproveitamento de cálculo 1, 2 e 3, algumas físicas, 2 matérias de astronomia, mas mesmo assim não são todas matérias que eu consegui. Pelo laboratório, nenhum meu foi aprovado ainda. Eu estou com muito medo de não aprovar, porque laboratório não é legal não. Mas aí tá aí. Neste momento, nesse exato momento, as minhas matérias ainda estão sendo avaliadas e estão sendo aprovadas ou não. Olha, eu acho que você tocou em vários pontos que são super importantes da gente comentar. O primeiro deles é a questão de você ter que ir atrás dessa documentação. Vocês podem perceber que o Arthur, primeiro, ele foi aprovado para depois correr atrás. Aí você pode estar em casa se perguntando, mas por que ele não foi caçar isso daí antes? A resposta é simples. A documentação ela tem que ser entregue atualizada. A prova foi em dezembro. Se você chega com um documento de maio, eles não vão aceitar. Se você chega com um documento de agosto, eles não vão aceitar. Se você chega com um documento de novembro, eles não vão aceitar. Então, é uma coisa que você pode fazer paralelo, sem compromisso. Por quê? Porque esse é o segundo degrau da sua jornada. O primeiro, ele passa pela prova. Eu sempre costumo falar, não sofra por antecipação. Então, assim, você já ouviu de mim várias vezes, você ouviu do Arthur, e você já ouviu de várias pessoas que vieram dar o seu depoimento aqui. A parte burocrática é o pior. Se você acha que a prova é difícil, ok, mas quando você vai ter que lidar com as pessoas lá de dentro, para organizar, né, essa sua adaptação curricular, aí sim você vai ver como é difícil. Então, primeiro ponto, você está assistindo a gente agora, né, e você aí, no momento que está assistindo, está no período prévio à prova, não procure o documento, já queira que a sua faculdade te mande. Comece a sondar. Liga para a sua secretaria e fala assim, como funciona para eu conseguir tal documento? No meu caso, da minha faculdade anterior, eu tinha que esperar 3 dias úteis e pagar uma taxa de R$ 10. No caso do Arthur, é diferente. Ele teve que ir para cada um dos professores. Cada faculdade vai mudar. Então, o que você não pode fazer também é deixar tudo lá para a última hora. Então, assim, eu tenho certeza que o perfil do aluno que passa não é o cara que deixa para a última hora. Porque o que deixa para a última hora, deixa para a última hora. Procurar documento, deixa para a última hora estudar. E essa galera a gente já sabe. Essa é a maioria que presta transferência. São os figurantes, né? Uma coisa muito legal de comentar é que a FUVEST ela tem uma média de 132 mil pessoas fazendo a prova por ano. A transferência tem 2 mil. Então, essa proporção já é muito menor. Você só vai concorrer com pessoas que não passaram assim como você. E aí você pode estar na sua casa pensando que você vai concorrer com 2 mil, mas você vai ouvir a história do Arthur e saber que no final, lá na sala, onde o jogo realmente estava valendo, só tinham 14 pessoas. E aqui sim você descobria que só dependia de você. A aprovação do Arthur só dependeu dele, a minha aprovação só dependeu de mim. Assim como a sua aprovação só depende de você. A questão é, você está disponível, você está disposto a entregar o que a transferência precisa, que é tempo e dedicação? Se você não tiver, nem comece. Se você tiver, vem que o time está só aumentando. Cada ano a gente está conseguindo reunir mais aprovados e com certeza o ano que vem vai ser melhor que esse. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na próxima pergunta que eu tenho para fazer. Acho que essa pergunta a gente faz para todo mundo e talvez eu até já imagine a resposta que você tenha a dar para a gente, mas o que você faria, Arthur, se você não tivesse passado a transferência agora? Então, exatamente. Se eu não tivesse passado na transferência, eu teria continuado na UFMG feliz da vida. Eu faço um projeto de iniciação científica na UFMG que eu me encontrei muito. Inclusive, quando eu passei na transferência, a única pessoa, fora amigo próximo, fora família, que eu conversei antes de receber a nota foi com o meu orientador. Eu não tinha, tipo assim, eu fiz a prova sem falar com ele, continuei trabalhando, dando duro na minha iniciação científica, porque eu estava apaixonado, mas aí 2 dias antes eu falei assim, velho, eu tenho que conversar com ele. Chamei ele, falei com ele tudo, e uma coisa que eu disse para ele é assim, se eu não puder continuar trabalhando nisso, se eu não puder continuar, sabe, na iniciação científica, estando na USP, eu não sei nem se eu animaria de ir para lá. Então, tipo assim,
é uma coisa que me valeu muito para mim, sabe? Então, ir para a USP, e aí quando ele me deu essa aprovação, falou, não, você vai para lá, você vai continuar trabalhando com a gente, tem uma amiga lá que é professora da física que trabalha com a mesma coisa, vamos entrar em contato com ela, vamos fazer acontecer. Aí eu não tive dúvida nenhuma que eu queria ir para lá. Mas caso não desse, eu ficaria na UFMG feliz e faria um mestrado na USP, se Deus quiser. Sabe o que eu acho mais da hora, assim, tipo, cara, quem tá assistindo esse vídeo é só olhar no teu olho e ver o brilho quando você fala da faculdade que você sempre quis. Ver você assim, tipo, é o que vale a pena para mim, sabe? Ano atrás de ano, esse já é o 4º ano que a gente vai entrar, eu continuo trabalhando com a transferência, porque é isso que eu quero ver. Eu quero ver a transformação na vida de mais pessoas. A minha vida foi transformada, o meu mundo era outro há 4 anos atrás, e o que eu vivo hoje, 4 anos depois de ter passado, é surreal. Então, assim, essa é a mensagem de assim, assim, deixar um pouco vocês mais confortáveis, assim. Tá difícil agora? Tá, mas vai melhorar e muito. E eu tenho certeza que o Arthur, ele passou agora pelo olho do furacão. Agora ele vai aproveitar a calmaria, né? Então vai vir muita coisa boa ainda. Eu queria, até mesmo para encerrar, antes da gente partir para os recados finais, Arthur, eu queria que você agora mandasse um recado para os nossos 2 tipos de público, né? A gente sempre fala aqui que a gente divide a galera que consome o nosso conteúdo em 2 grupos de pessoas. O primeiro que são as pessoas que já estão decididas que vão prestar, elas já estão estudando e elas de vez em quando desanimam, então eu queria que você mandasse um recado motivador, né? Uma mensagem positiva da sua maneira. E o segundo público é aquela galera que acabou de conhecer a transferência e está com aquela dúvida. Poxa, será que eu presto? Então, manda um recado assim para esses 2 perfis de audiência que a gente tem. Perfeito, velho. Nossa, ótimo. Que responsabilidade. Olha só, primeira coisa, para esse primeiro público que tá aí querendo fazer a transferência, já está decidido para não desanimar, então, olha só. Se a USP é o seu sonho, véio, assim como foi o meu sonho, assim como é o sonho de muitas pessoas, vai sem medo, mas tipo assim, vai de cabeça. Eu sei que eu mostrei um tanto de coisa que eu fiz aqui, várias coisas que eu estudei, meu caderno, isso aí não é para assustar ninguém, tá? Eu juro para você, não foi doloroso, foi muito bom, foi muito prazeroso. Lutar e estudar pelo que você quer, por uma coisa que é seu sonho, é a melhor coisa do mundo. E eu, nossa, falo com toda certeza para você, se for para você ficar 2 meses estudando, dando gás todo dia para mudar o resto da sua vida, não perde essa chance de jeito nenhum. Se você estiver na pandemia agora, já aproveita que tem pouca distração e vai na fé. Se você estiver pensando em desistir, se estiver difícil, tira alguns dias para relaxar, mas não deixe dias virarem semanas, semanas virarem meses. A melhor coisa para começar a estudar é sair da inércia. Quando você senta, começa pelo menos a ler uma prova, começa pelo menos a ler seu edital, as coisas deslancham e daí para frente é só alegria. Então, de alguém que passou, de alguém que está realizado, de alguém que está vivendo o sonho agora e ainda não caiu a ficha, por favor, não desista. E a segunda, as pessoas que estão conhecendo agora a transferência, não sabem se vão prestar ou não, olha só, a USP não precisa ser o seu sonho, né? Senão talvez você já estaria um pouco, nossa, vou fazer com certeza, mas que nem o Pedro disse, a USP com certeza é a vanguarda de praticamente tudo que você tem no Brasil, sabe? Eu até gosto de comparar a USP como o MIT do Brasil. Se der, isso é uma chance absurda. Se você está aqui, se você se interessou, dá uma olhada, corre atrás, que eu tenho certeza que se você tomar essa decisão e tentar começar essa jornada, você não vai sair de mãos vazias. Mesmo se você estudar de verdade, você não vai sair de mão vazia. Mesmo se você não passar, você vai sair muito mais sábio do que antes. Eu acho que o melhor recado, até mesmo para dizer, é que aqui na transferência acontece genuinamente a meritocracia. Por quê? Porque na transferência não depende se você fez uma faculdade boa, se você está numa faculdade ruim, se você fez uma escola boa ou uma escola ruim. Essa prova, ela é nivelada para todo mundo, ela vai ser foda para todo mundo. E aqui realmente acontece isso de você depender do seu desempenho. Na FUVEST, você está concorrendo com várias pessoas, tem vagas limitadas, existe a nota de corte, e se for atingida aquela quantidade de pessoas, não entra mais ninguém. A transferência, não. Você não concorre com ninguém em momento nenhum. E é por isso que ela é foda.
Porque, da mesma maneira que isso é um alívio, também é aquela pressão em cima de você, até onde eu sou capaz. Então, eu acho que o ano, para mim, serviu muito como aprendizado, o meu ano prestando. Eu percebi o quanto eu podia confiar em mim mesmo. Antes eu era muito confiante na escola, e na graduação eu perdi um pouco dessa confiança. E ela voltou 100% na transferência. Uma certeza que eu dou para vocês, se vocês se dedicarem, se vocês estudarem, assim como o Arthur falou, vocês não vão sair de mãos vazias. Seja não passando e tentando de novo, ou seja, assumindo que a USP não é para você, ou alguma coisa nesse sentido, e você vai levar uma bagagem sim do que você aprendeu para a sua faculdade. Eu tenho certeza que se arrepender, você não vai. A gente sempre se arrepende do que não faz, não das coisas que a gente faz. Bom, com isso eu acho que de recados finais, eu só queria passar para você que está assistindo a gente, não deixa de conferir as nossas playlists aqui na aba do lado, onde você vai encontrar várias histórias de superação e motivação, assim como do Arthur, e também várias outras coisas que não são tão claras com relação à transferência. A gente tenta entregar todo o conteúdo mastigadinho. E se você puder agora compartilhar esse vídeo com mais pessoas que você sabe que também teriam interesse na transferência, a gente vai ficar muito feliz em poder ajudar todos vocês. Bom, eu acho que era isso por hoje. Mais uma vez, então, agradecer demais o Arthur, a presença dele, o tempo dele em compartilhar a vivência dele de transferência externa para a física com mais pessoas. É aquilo que eu sempre digo. Eu me sinto muito confortável em vir aqui conversar com vocês sobre transferência poli, mas não tem ninguém melhor para contar das outras transferências do que aprovados nelas. As pessoas que sofreram na pele, que sabem quais são os critérios de classificação, que passaram por isso. Isso daqui não tem preço. Você que está assistindo a gente, você não vai encontrar em nenhum outro canto da internet um vídeo tão cheio de informação a respeito da transferência externa para a física como esse. Então, com esse recado final que a gente encerra o nosso bate-papo de hoje, e eu espero você no nosso próximo vídeo contendo mais uma história de sucesso. Até lá!